Sim, sim, eu mando o PDF. Está bem. Então vamos sentar ali, depois já me chama. Eu tenho aqui um currículo de 4 páginas, eu tenho que ler. Então, Sr. Professor, se me permite, vamos dar início então aqui à parte da tarde do nosso curso com a Unidade Particular de Enquadramento dos Fenómenos de Segurança Interna, da nossa quinta edição do curso internacional de Estudos de Segurança Interna, e temos agora a honra, tremenda honra, de ter connosco o Sr. Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, que irá proferir uma palestra alusiva ao tema Uma Nova Constituição da Segurança. Quem saúdo, dou as boas-vindas novamente em nome do Sr. Tenente-General Martins Pereira, comandante do Instituto, e também do diretor do 5º CIESI, o Coronel Joselino Ferreira. E vou passar então a ler uma breve síntese curricular. O professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia é licenciado em Direito na menção de Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 89, mestre em Direito na especialidade de Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 93, doutor em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, em 99, agregado em Direito na especialidade de Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, em 2007. Professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa desde 2009 e professor catedrático da Universidade Autónoma de Lisboa desde 2008. Professor visitante da Universidade Agostinho Neto e da ACIT, Academia de Ciências Sociais e Tecnologias de Angola, aqui sendo coordenador do mestrado em Direito, Segurança e Inteligência na 3ª edição, e da Universidade Católica de Moçambique, na qual coordena o programa de doutoramento em Direito na 4ª edição. É presidente do ASCOT, o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, e do Instituto de Direito e Segurança, antigo presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados por 2 mandatos, 2017 a 19 e 2020 a 22, é advogado, jurisconsulto e árbitro, e é ainda autor de mais de 300 títulos, com manuais, monografias e artigos científicos em diversos domínios científicos, jurídicos e extrajurídicos, de que se evidencia o direito constitucional, o direito internacional público, o direito da segurança e o direito comparado à língua portuguesa. Destaca-se este livro, que será agora oferecido, Direito de Segurança, 2ª edição, Almedina, Coimbra, 2021, e a mais recente compilação de Legislação de Direito da Segurança, Almedina, Coimbra, 2023. Sr. Professor Doutor, tem perante Vossa Excelência 21 auditores civis e militares nacionais que desempenham funções dirigentes nas estruturas do Estado e da sociedade civil. Como tal, temos também os alunos do curso de Estado-Maior Conjunto que a senhora professora trouxe que pediu para também assistirem à sua palestra. Como tal, tem a palavra desde já. Muito obrigado novamente. Ora, então, muito boa tarde. Um grande gosto aqui regressar. Já não é a primeira vez que participo neste curso internacional de Estudos de Segurança Interna e por ser o 5º, portanto, só posso dar os parabéns ao Instituto Universitário Militar e, em particular, também à GNR, pelo facto de ter vindo a promover um curso que tem tido já várias edições. Conheço muitos cursos que só tiveram uma única edição, assim como livros ou outras coisas, mas aqui já vamos na 5ª, o que é bom sinal. É sinal que, de facto, tem substância e tem interesse. Portanto, também saúdo todos os que estão, que acompanham pela videoconferência. Também, em particular, uma saudação ao Sr. Diretor do Instituto Universitário Militar, o Sr. General Martins Pereira, também ao coordenador do curso, também ao colega que aqui me apresentou. Também agradeço a generosidade da apresentação curricular, talvez demasiado longa, mas a minha ideia hoje é, de facto, falar aqui num assunto um pouco mais controverso e até talvez com uma dimensão política. Penso que todos sabemos qual é o direito que nos rege nas várias áreas da segurança, da defesa, da segurança interna, da segurança de Estado, mas a minha sugestão hoje é falarmos um pouco sobre o que é que deve ser a nova Constituição da Segurança para Portugal, ou seja, olhar para a Constituição e ver o que é que ela tem e o que é que ela devia ter nestas várias áreas, e sendo certo que a Constituição tem aqui um papel muito importante porque é o texto cimeiro que deve orientar
os comportamentos da sociedade e do Estado e deve ser ela própria o reflexo daquilo que um país quer para o seu futuro. E, portanto, é por isso que não podemos considerar esse valor realmente da Constituição como um valor despiciente. Tenho aqui também o meu contacto por e-mail, se quiserem que este debate possa continuar mais tarde noutras paragens, terei todo o gosto disso, embora depois desta minha reflexão inicial haja a possibilidade de fazermos aqui também um debate, penso que é isso que está previsto. E aqui é um pouco o que é que eu vou referir, a minha ideia sobre o que é que podemos aqui discutir. Primeiro, equacionar o que é isto do direito constitucional da segurança, e claro, distingui-lo da política de segurança, que é uma coisa diferente, e depois fazer aqui um conjunto de críticas, algumas mais agrestes, outras mais suaves, algumas até provocatórias, sobre aquilo que a Constituição não tem, ou tem a mais, ou tem a menos, ou tem de mal nestas várias áreas. Portanto, aqui estes cinco adjetivos que qualificam realmente, a meu ver, coisas que não estão bem e que podiam estar bem, algumas mais técnicas, outras mais políticas. Ainda assim, penso que certamente não vou escorregar para nenhum pensamento político ou partidário, porque isso acho que devo evitar, não o devo fazer nesta posição, que é supostamente mais científica e não, obviamente, político-partidária. Ora bem, e a primeira questão é de facto perguntar o que é que nós devemos esperar de uma Constituição de um país. Nós, quando olhamos a Constituição, até costumamos segmentá-la em muitas áreas. Há a Constituição da política, diz respeito à organização do poder político, até falamos na Constituição económica, ou na Constituição orçamental, ou na Constituição relacionada com relações internacionais, que hoje é uma área também importante, mas também há uma Constituição da segurança, embora seja uma palavra recente, não se usa muito, mas há uma Constituição da segurança que corresponde precisamente aos princípios e às normas que, constando da Constituição, estabelecem o quadro geral de funcionamento das instituições de segurança de um país. Claro que aqui a segurança, num sentido, não diria muito amplo, mas num sentido intermédio, não só segurança individual, segurança coletiva, não só segurança da comunidade, mas segurança também institucional, não só segurança interna como segurança internacional, portanto, vários tipos de segurança. Aliás, a palavra segurança aparece 43 vezes na nossa Constituição e, como imaginam, não há 43 significados distintos para a palavra segurança. Isso realmente seria de endoidecer. Mas eu diria que há vários, alguns até impróprios, como, por exemplo, a segurança social, não tem nada a ver com a nossa segurança que estamos aqui a tratar, ou a segurança no emprego, também não é bem a segurança que estamos aqui a tratar, embora seja bom ter segurança no emprego, mas usamos o conceito de segurança num sentido um pouco, não restrito, mas eu diria um sentido intermédio. E, portanto, claro que dentro do quadro que a Constituição estabelece, do ponto de vista da regulação cimeira, das várias questões que o direito deve equacionar, aqui o direito à segurança, no fundo, é ao mesmo tempo um acelerador e um travão, digamos assim. Acelerador porque permite a intervenção da força política do Estado, da força nos seus diversos níveis, mas também o direito é aqui um travão, porque também tem que calibrar essa força que não pode exagerar, não pode ser desproporcionada, porque há também o outro lado do Estado. O Estado tem duas metades, digamos assim, o Estado de poder e o Estado de comunidade. O Estado somos todos nós, o Estado aparelho, o Estado que intervém e que tem o dever de dar segurança aos cidadãos e às instituições, mas também há o Estado de comunidade. Digamos, nós somos a base humana do Estado, e o Estado tem pessoas, tem cidadãos, são os cidadãos que fazem o Estado, são o povo do Estado, e esse poder tem que ser exercido para defender os cidadãos e com respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos. E, portanto, aqui o direito à segurança é um direito muito importante, que é um direito difícil de calibrar. Calibrar o quê? Manter viva e efetiva uma capacidade de intervenção do Estado, mas também que isso seja feito ao serviço dos cidadãos e com limite e com garantia também dos próprios direitos dos cidadãos. Desde logo o direito à segurança, que está no artigo 27, fala-se pouco dele, fala-se mais do direito à liberdade, mas direito à liberdade e também direito à segurança, pelo menos num certo sentido que o conceito aí tem. Ora, mas no âmbito destas várias opções jurídicas, claro que também há opções políticas. Fala-se também um pouco, mas há uma política de segurança. Há, em cada um dos setores, há opções políticas, tem a ver com opções orçamentais, tem a ver com a opção de meios humanos, por acaso nas Forças Armadas não têm propriamente sido muito abundantes, nem noutras forças e serviços de segurança,
meios humanos, meios tecnológicos, também sabemos o que é que isso significa e as dificuldades que têm havido nessa matéria, sobretudo nas questões relacionadas com o ciberespaço, nas várias áreas, mas, portanto, há um conjunto de opções de natureza orçamental, de natureza tecnológica, que são, no fundo, então, as tais opções de natureza política. Mas aqui, quando se fala em questões de política de segurança, é questões de política legislativa de segurança. Isto é, o que é que pode mudar na legislação ou política constitucional da segurança, o que é que pode mudar na Constituição em matéria de segurança e que, porventura, não esteja a ser devidamente visto ou devidamente equilibrado do ponto de vista das opções que foram feitas na Constituição. Sabemos que a Constituição, a nossa Constituição já vai envelhecendo, não é velha, mas já está madura, foi aprovada em 2 de abril de 1976, já teve 7 revisões, estamos agora a discutir a 8ª revisão constitucional, vamos ver o que é que vai dar, já ouvi muita coisa, mas julgo que até janeiro, fevereiro no máximo haverá uma resposta quanto ao facto de haver ou não haver e havendo o que é que vai ser revisto, e curiosamente a Constituição, no que respeita à perspectiva da sua revisão, no processo que está a decorrer, até tem algumas coisas relacionadas também aqui com a área da segurança, que eu depois também falarei sobre elas. Mas, de facto, ao longo do tempo tem havido várias revisões constitucionais e muitas delas realmente têm sido sensíveis a estas questões da segurança. Por outro lado, o pano de fundo que nós estamos a viver julgo que é conhecido, bem conhecido de todos, até mais da vossa parte do que da minha parte, que é realmente não só um estado de risco que nós estamos a viver, enfim, para usar a expressão célebre de um professor alemão já falecido, Ulrich Beck, num estado de risco que nós estamos a viver. Aliás, ele escreveu esse livro logo na sequência do conflito do desastre nuclear de Chernobyl, 1986, ainda pensando mais em questões de safety do que security, curiosamente, mas realmente aplicou-se muito bem porque passados uns anos apareceria o 11 de setembro de 2001. E depois também vivemos, no fundo, numa comunidade internacional de risco. Aliás, este mesmo autor escreveu outro livro, depois do livro Sociedade de Risco, escreveu outro livro, Comunidade Internacional de Risco, também precisamente para mostrar a mudança nas políticas públicas e na percepção das pessoas em relação às questões da segurança, e realmente elas aí estão, enfim, que vêm de todos os lados, de todas as questões, as mais recentes inclusive, e portanto têm aumentado o número de ameaças, a qualidade das ameaças e a intensidade dessas ameaças, quer ameaças à segurança externa, quer ameaças à segurança interna. E portanto, aqui, de facto, a Constituição tem um papel muito importante, que é um papel de equilíbrio, não criar, digamos, um subcritarismo, que isso seria realmente absolutamente impensável, mas também não cair no garantismo de tudo pela liberdade e nada contra a segurança. Portanto, tem que haver aqui porventura, um novo desenho dos equilíbrios que uma Constituição deve ter, que apesar de tudo a Europa, depois do 11 de setembro de 2001, conseguiu manter, do ponto de vista de manter os seus Estados de Direito democráticos, mas também combatendo eficazmente, pelo menos, a ameaça terrorista. Julgo que isso tem sido conseguido. Aliás, até recentemente vi uma série na Netflix, uma série norte-americana, aliás, muito bem feita, contando uma série de episódios de atentados terroristas que tinham sido evitados in extremis em vários países, a Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, a França, e realmente nós nem sequer imaginamos o que é que quantas vezes fomos poupados de sermos vítimas de atentados terroristas. Por acaso, nessa série não falava nenhum caso de Portugal, mas também já tivemos terrorismo em Portugal, mas não queremos ter, claro, mas estas coisas não são do domínio da opinião pública. Aliás, os casos que apareceram são muito posteriores, muitos anos depois, já com as pessoas normalmente na reforma, e algumas nem sequer se dando a conhecer, revelando realmente tudo aquilo que se conseguiu fazer e toda a segurança que tem sido feita ao longo do tempo. Aliás, um dos episódios era precisamente relacionado com aquela questão de levarmos ou não os líquidos nos aviões, porque a certa altura descobriu-se, em 2005 ou 2004, que precisamente um dos atentados que estava a ser imaginado tinha que ver precisamente com a utilização de um líquido explosivo numa garrafa de refrigerante. E a partir daí também veio aquela norma de não podermos levar certo montante, acima de certo montante de líquido nas malas de viagem, quando vamos na bagagem de cabine. Mas vejam essa série, não fazendo aqui propaganda à Netflix, nem sequer sou acionista, sou apenas consumidor, embora acho que está muito bem cotada na bolsa, segundo ouvi dizer por um amigo meu, mas de facto, vale a pena ver essa série, que é uma série interessante.
terrorism close calls, terrorismo por um instante, ou por um, digamos, dali a pouco, quer dizer, terrorismo travado, digamos, in extremis, no último minuto, terrorism instant calls, talvez é assim que se chama. Muito bem, agora vamos ver exatamente a Constituição, o que é que ela nos traz nesta matéria. Vou fazer aqui só uma breve viagem, agora no tempo, referindo um pouco o que é que foram as principais alterações em matéria de revisão constitucional desde 76 até hoje. Bem, a primeira revisão foi talvez a mais importante de todas, porque foi uma revisão que normalizou, num certo sentido, o sistema político, porque havia um órgão que era um órgão de soberania, o Conselho da Revolução, que não era eleito por ninguém, do povo, digamos assim, era apenas um órgão militar que até era Tribunal Constitucional, imaginem. Portanto, estou na casa dos militares, estou à vontade, mas não me parece que os militares sejam bons juízes constitucionais. Não me parece que tenham preparação para isso. Mas, de facto, o Conselho da Revolução era um órgão de fiscalização abstrata da constitucionalidade, até 1982. Portanto, imagine-se como isto era. Claro que esse órgão foi extinto, as suas competências, que eram várias, eram também competências de natureza legislativa, imagine-se, e outras coisas assim, de intervenção política. Os órgãos, as suas competências foram depois distribuídas por vários órgãos. O Conselho da Revisão extinguiu-se, criou-se o Conselho de Estado para as funções consultivas, criou-se um Tribunal Constitucional, extinguiu-se a Comissão Constitucional, porque eram os dois órgãos que funcionavam, para as funções de fiscalização da constitucionalidade, e também se criou o Conselho Superior de Defesa Nacional. Portanto, esta foi a grande mudança, e também já agora no nome, na altura, na revisão de o título 10º passa a título 9º, precisamente por se extinguir o título relacionado com o Conselho da Revolução, passa a 9º, e a palavra, curiosamente, de Forças Armadas substitui-se por Defesa Nacional. E com toda a razão, porque era de facto um passo importante para mostrar que a Defesa Nacional não tinha necessariamente que ver com as Forças Armadas, era uma coisa mais ampla do que as Forças Armadas. Embora essa ideia dificilmente conseguiu penetrar, digamos, na mentalidade das pessoas. Depois, a segunda revisão também foi importante, com menos alterações, com certeza, algumas alterações nas missões das Forças Armadas e, sobretudo, uma questão que era curiosa, que foi a limitação da possibilidade de usar os julgamentos por júri. Porquê? Porque nós, nos anos 80, tivemos vários atentados terroristas, precisamente. Aliás, o mais famoso foi contra um representante da OLP, digamos, antecessora da autoridade palestiniana, Isaac Sartawi, que foi assassinado no lobby de entrada de um hotel em Montessor, num congresso internacional socialista. E esse foi um deles. O outro foi o atentado à Embaixada da Turquia, ali na Avenida de Restelo, ou das descobertas. Portanto, houve vários, além das FPs-25, também foi uma situação muito complicada, todos nós temos ideia disso, uns mais, outros menos, mas de facto introduziu-se uma limitação para não submeter o júri a uma possível pressão sempre muito mais forte se o júri fosse julgar a pessoas suspeitas de terrorismo. Portanto, o terrorismo está excluído da possibilidade de usar o júri, que curiosamente em Portugal é pouco usado. Não há tradição sequer, isso é uma tradição anglo-saxónica, como sabemos, e às vezes até os próprios advogados de defesa mal não usam, deviam usar mais os julgamentos de júri em certas circunstâncias, conforme isso fosse mais conveniente, mas às vezes nem sequer se lembram disso. Também sou advogado, embora não advogue nestas áreas, mas de facto às vezes as pessoas nem se lembram desta possibilidade de usar julgamentos de júri. Mas, portanto, a Constituição quis ser cautelosa aqui para evitar, digamos, o uso perverso do julgamento de júri, digamos, para não fazendo a devida justiça. Portanto, na revisão de 1979, para além de outras questões mais pontuais nas missões das Forças Armadas. Aliás, já agora permitam-me, uma vez que o Tomário Soares já não está entre nós, lá onde esteja, espero que seja no céu, embora ele não acreditasse, espero que esteja lá. Mas lembro de uma frase que ele proferiu quando ocorreu precisamente esse atentado em Monte Choro, em 1983, 84, por aí. E como imaginam, estando cá todos os jornalistas, a primeira pergunta que lhe fizeram foi: mas ao seu primeiro-ministro, ele era o primeiro-ministro na altura, e era anfitrião do Congresso Nacional Socialista, perguntar: mas ao seu primeiro-ministro, mas o que é que dizem os serviços de informações de Portugal a este respeito? Ao que ele responde: não dizem nada porque eles não existem. Agora imaginem, digamos, a estupefação geral, digamos, dos jornalistas perante uma resposta destas,
que não temos serviço. Por acaso até não era exatamente verdade, porque havia um serviço de emoções militar, mas normalmente ainda não havia SIS e muito menos SIED. Mas, portanto, segundo, não foi ele que me contou isto foi-me contado por outras pessoas, portanto estou aqui a dizer, tal como ouvi, dando o devido desconto sobre se é verdade ou não é verdade, mas julgo que seja verdade. Ou pelo menos não sei se terá tido uma reunião pública, mas perante alguns jornalistas terá dito esta frase, e aliás foi na sequência deste facto e do outro facto foi muito mais grave, acho que como é importante o papel da Polícia Judiciária, que foi o caso dos FPs 25, que de facto o SIS foi criado em 1985, previsto na Lei 4 de 84, mas depois instalado com um decreto-lei em 1985, depois o SIED só seria instalado, seria aprovado num decreto-lei de 95, mas só instalado em 1997. Portanto, esse ainda foi mais tardia a sua consagração. Depois, em 1992, a terceira revisão tem a ver com as questões novas que o Tratado de Maastricht trouxe. Como sabem, foi um tratado muito importante porque revisou, no fundo, remodelou profundamente as comunidades europeias, passando, aliás, a adotar o nome União Europeia, com mais de duas matérias que não pertenciam à cooperação europeia, as questões da segurança interna e justiça e as questões dos negócios estrangeiros, portanto, os dois pilares, na altura o segundo e o segundo pilar JAI, e o terceiro pilar dos negócios estrangeiros. Hoje as coisas já não funcionam assim, mas foi muito importante e isso, claro, implicou da parte da Constituição também a adequação do artigo 7º com uma cláusula europeia mais ampla, no sentido também de acolher os aspectos da justiça, sobretudo o espaço de liberdade, segurança e justiça no âmbito da União Europeia. Depois, em 1997, foi a quarta revisão, que também foi bastante, aliás, vasta. Penso que mais de metade dos artigos foram alterados, embora, na esmagadura dos casos, pontualmente. Mas também houve aqui algumas questões importantes em matéria de segurança. Segurança aqui agora em termos gerais. Segurança nacional, digamos assim. Uma delas foi a extinção dos tribunais militares, que só viria a consumar-se em 2003 com a aprovação do novo Código de Justiça Militar. Depois, a outra questão, que era uma questão, enfim, muito politizada, muitos se recordarão disso, a questão do serviço militar deixar de ser obrigatório, enfim, a pressão de todas as juventudes partidárias no sentido de deixar de ser obrigatório. A Constituição passou a desconstitucionalizar, ou seja, a não se referir ao assunto, remetendo para a lei ordinária essa opção. E claro que a lei ordinária, na manhã seguinte, veio dizer que o serviço militar deixaria de ser obrigatório e passa a ser, com o regime que nós conhecemos hoje, por contrato. Hoje eu sei que há pessoas que voltam a pensar no serviço militar obrigatório como maneira de resolver o problema da escassez de efetivos das Forças Armadas. Salvo o devido respeito, o problema não se resolve assim, porque o serviço militar obrigatório é uma coisa que dura um ano e meio, bem, o que se quiser, não é? Mas é uma coisa temporária, não vamos preencher necessidades permanentes de serviço com efetivos transitórios. Não me parece que essa seja a solução para coisa nenhuma, e portanto penso que o problema das Forças Armadas é um problema mais profundo, é um problema da necessidade de ter uma carreira contínua, mais longa, no regime de contrato, não ser um contrato de 6 anos, mas ser um contrato de 20 ou 30 anos, porque o problema é que as pessoas quando saem ao fim de 6 anos, e às vezes entram já um pouco mais tarde na sua maturidade, depois saem a meio da vida para o desemprego ou para fora, sem qualquer inserção no mercado, e portanto, tendo estado num mundo completamente fechado e restrito, e depois entram num outro mundo, e tem uma grave dificuldade de passar do mundo das Forças Armadas para o mundo da realidade, de outro tipo de empregos que possam ter. Esse aqui é um problema sério, que tem que ser encarado. Julgo que estão a ser feitos tomadas medidas nesse sentido e espero que realmente isso tenha sucesso a bem das Forças Armadas e de todos nós. Outra questão também que surgiu foi a questão das polícias municipais. Também passou a constar da Constituição, não é que elas não existissem por natureza. A polícia administrativa por natureza existe sempre, que é uma atividade de fiscalização e de limitação da liberdade individual em nome da proteção de bens coletivos, mas passou a ter uma outra dignidade e passou a constar da Constituição as polícias municipais com órgãos de polícia administrativa com a hipótese de colaborar num certo aspecto, num pequeno aspecto também com a investigação criminal. Depois, outra revisão muito importante foi a 2001, a quinta. Já houve 7, mas as outras, a sexta e a sétima não têm para aqui relevância, que foi de facto a cláusula que permitiu Portugal ratificar o TPI, que agora está outra vez, enfim, em alta, infelizmente pelas coisas que sabemos, e também o sindicalismo policial. Uma alteração muito importante feita ao artigo 270 da Constituição. Tinha havido o problema da transformação
da Polícia de Segurança Pública, de Polícia Paramilitar para a Polícia Civil, e havia um problema de equacionar a intervenção dos sindicatos, que noutros países existiam nas polícias, mas em Portugal não havia essa possibilidade e, portanto, arranjou-se uma solução de compromisso, permitindo o sindicalismo, mas sem direito à greve, no que respeita ao pessoal operacional das forças e serviços de segurança. Embora isso não chegando às Forças Armadas, porque nas Forças Armadas nem sequer há sindicalismo, há apenas a possibilidade de uma liberdade de associação limitada, há apenas a possibilidade de associações socioprofissionais. E há quem diga, e eu acho que isso não é disparatado, que esse artigo não veda, em rigor, também a possibilidade de haver sindicatos nas Forças Armadas, mas sem, obviamente, nunca o direito à greve. Mas é uma questão, admito, controversa. Portanto, esta é uma pequena viagem sobre as várias alterações que foram sendo feitas à Constituição nestas questões da segurança interna, defesa nacional, segurança de Estado, se quiserem, e também proteção civil. Agora vamos entrar nestas tais 5 críticas que eu resolvi aqui escolher para falar um pouco sobre questões de Constituição, de identidade constitucional em matéria de segurança. E o primeiro grupo de críticas tem a ver com aspectos em que o texto constitucional realmente é omisso, ou seja, não diz nada. E a ausência mais flagrante e mais escandalosa, digamos assim, é realmente a ausência da referência a um sistema de proteção civil. E, de facto, isso é uma coisa inimaginável, porque, de facto, é porventura o sistema que mais pessoas têm, tirando, digamos, um sistema de segurança privada, se é que podemos chamar assim. Os profissionais de segurança privada são mais de 65 mil. Os agentes de proteção civil, além dos bombeiros, há muitos outros que também o são. Todos nós também podemos ser agentes de proteção civil em certas circunstâncias, mas, de facto, é bastante estranho que não haja constitucionalmente gizado um sistema de proteção civil. Claro que ele existe na lei, fundado na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Depois, na por cima, há dois sistemas regionais que não comunicam com o Sistema Nacional Continental, que é também outra bizarria. Aliás, isso bem se viu como isso não funcionava no tempo da pandemia, os problemas que isso deu. No fundo, tínhamos 3 sistemas de proteção civil, tínhamos o Nacional Continental, o açoriano e o madeirense, e, de facto, tudo isto é bastante estranho que não tenha qualquer referência constitucional, ainda por cima, com o facto de apenas se referir à proteção civil uma única vez, mas a propósito de uma missão secundária das Forças Armadas. E, de facto, isto acho que merecia outro tipo de tratamento, e já lá atrás que merecia o tratamento, não é um assunto de agora. De agora talvez seja, portanto, a crítica será menos severa, a questão do ciberespaço e a segurança do ciberespaço. Claro que também há uma lei recente do regime jurídico da segurança do ciberespaço, mas sabemos que há hoje novas questões que aqui se colocam, e agora já não são as questões que já são elementares dos direitos fundamentais à proteção dos dados informatizados. O célebre artigo 35, nesse aspecto, até a Constituição Portuguesa foi talvez das pioneiras na Europa a ter um artigo sobre proteção dos dados pessoais informatizados em 76, quando não havia computadores pessoais, nem havia, e muito menos internet, ou muito menos correio eletrónico. Em 76, a Constituição já falava nos perigos da informatização de dados pessoais, em 76. Portanto, esse artigo tem-se mantido, com algumas alterações, o artigo 35, mas agora o problema é um problema de outra natureza. Agora é uma nova realidade, realmente, um outro mundo, o ciberespaço, que se coloca não só na questão dos direitos fundamentais digitais, e até recentemente a Assembleia aprovou a Carta Portuguesa de Direitos Fundamentais na Era Digital, mas um texto muito interessante com coisas novas. Aqui os direitos fundamentais digitais no sentido de os direitos clássicos que são usados no ciberespaço, ou direitos que só fazem sentido no ciberespaço. Tem as duas categorias de direitos, os 2 grupos de direitos. Portanto, uns que já existiam, mas agora se exercem, não na vida da liberdade, mas de direito de petição ou de manifestação no ciberespaço. O ciberespaço também é um espaço de manifestação, se assim podemos encarar as coisas. E depois também direitos que só fazem sentido no ciberespaço, como, por exemplo, o direito ao testamento digital, por exemplo, ou o direito ao apagamento dos dados, etc. Todas essas matérias, o direito à não geolocalização, ou o direito até que não ser bloqueado no acesso à internet como se fosse um serviço público essencial, tão essencial como a água que bebemos ou como o ar que respiramos. As coisas já se colocam com esta acuidade. Portanto, vejam realmente a importância dos direitos fundamentais digitais. Depois, outra questão também é a total ausência da Constituição em relação ao papel da segurança privada. Penso que não podemos ignorar a questão, ela existe, com certeza que há uma lei, a Lei da Atividade da Segurança Privada, mas devia haver aqui pelo menos uma cláusula de ligação das funções que o Estado quer conferir e só quer conferir às polícias públicas e aquilo que deixa que a segurança privada faça. Mas a Constituição não diz nada.
e, portanto, o tempo tem sido um tempo de progressivo alargamento do campo das atribuições das empresas e dos funcionários da segurança privada e o Estado privatizando e recuando no âmbito das polícias de natureza pública. Isto tem que ter um limite, sob pena de ficarmos sem polícias públicas, não é? Também vamos privatizar a polícia toda? Já privatizamos tribunais, com tribunais arbitrais, já privatizamos hospitais, estruturas ferroviárias, rodoviárias. Agora, daqui a pouco, falta também privatizar a polícia. Portanto, acho que é a altura de colocar aqui um travão e dizer qual é o papel, que é indispensável da segurança privada, mas quais os limites que essa atividade deve ter, a bem dela própria, dos seus funcionários e com certeza também do bem comum. E depois também uma matéria totalmente fora da Constituição, aqui talvez a culpa não seja grande, embora o conceito de segurança humana já tivesse sido criado em 1994, que é a questão da segurança ambiental, da segurança biológica, da segurança energética ou da segurança económica. Nenhuma única palavra na Constituição sobre essas novas realidades, ditas novas seguranças, que se enquadram bem no novo conceito que as Nações Unidas têm vindo a desenvolver de segurança humana, digamos, personalizando um conceito que era mais político-militar e agora sendo um conceito que se torna mais personalista, acho como deve ser o direito e como deve ser a própria ação do Estado. Bom, portanto, isto é aqui um conjunto de observações sobre aquilo que o texto constitucional não diz e devia dizer. Mas penso também que há outras matérias em que o texto constitucional diz, mas diz gerando equívocos por parte do intérprete. Portanto, é um texto constitucional dúbio, duvidoso, ou enganador, ou não está bem esclarecido. Há vários temas, alguns temas são clássicos. O mais clássico de todos é o facto da Defesa Nacional ser a atividade do Estado contra as ameaças externas. Isso sabemos que não é, porque a Defesa Nacional deve ser também contra as ameaças internas, mas na verdade a Constituição diz que é para as ameaças externas, apenas é o que está lá escrito. É verdade que hoje temos elaborado um conceito de segurança nacional que já não distingue segurança interna e externa, em que torna negligenciável o elemento territorial, porque também se tiver espaço não tem território, com certeza. Isso é tudo muito fácil, mas a verdade é que o tempo vai passando, as revisões constitucionais sucedem-se, mas continuamos a ter, de facto, uma distinção terminológica e conceptual na Constituição entre segurança interna e segurança externa, e a segurança externa, a segurança contra ameaças externas, é o que está lá escrito. E quando muitas vezes sabemos, aliás, o 11 de setembro provou isso, que às vezes há certo tipo de ameaças que têm que ser respondidas de outra forma. Portanto, pode haver ameaças internas que só podem ser respondidas com as estruturas que estão preparadas para as ameaças externas. No caso de necessidade, a partir de uma certa criminalidade violenta e organizada, às vezes a resposta não ser suficiente uma resposta policial e ter de ser uma resposta militar. Depois, aqui também a questão das Forças Armadas como a defesa militar da República, isso está certo, mas no contexto dos artigos do título 10º sobre a defesa nacional, até parece que as Forças Armadas são o único instrumento de defesa da República. É verdade que não é isso que lá está escrito. O que está escrito é as Forças Armadas são a defesa militar da República. Portanto, deve haver outras defesas da República que não sejam militares. Sim, claro. Lendo ao contrário o senso, é isso que lá está. Mas depois, se a Constituição tem um título sobre defesa nacional e eu não falo em mais nenhuma outra força, parece que afinal a única força que defende, que leva a cabo a defesa nacional só pode ser as Forças Armadas, porque se há outras, mas não são referidas, é porque não existem. Mas não pode ser. Há outras forças, a diplomacia, a justiça, as forças policiais ou os serviços de inteligência, que também contribuem para a defesa nacional, mas não são defesa militar. E nunca são referidas nesse título da Constituição. E ainda por cima, esse título da Constituição só fala num único órgão das Forças Armadas, que é o Conselho Superior de Defesa Nacional. Não tem nada a ver nem com os serviços de inteligência, nem com os serviços e forças policiais ou de segurança interna. E, portanto, isso mostra que, afinal, embora não dizendo, diz de uma forma ínvia e implícita. E penso que isso não é correto. Portanto, daí a necessidade que muitos colegas meus têm referido, e enfim, em várias instâncias, de se construir um conceito mais amplo de segurança nacional que não tem nada, não tem que ver com a fusão. Não há aqui qualquer fusão nuclear dos vários sistemas num só sistema, até porventura dominado pelas Forças Armadas, porque há pessoas que não dormem de noite a pensar que vão ser dominados pelas Forças Armadas. Não é nada disso. Trata-se de conjugar os vários sistemas num sistema maior de segurança nacional e
e aproveitar aquilo que eles têm de melhor, na melhor cooperação, sem sobreposições e também sem, obviamente, omissões de intervenção naquilo que cada um pode dar de segurança ao país. Portanto, estes são alguns conceitos e palavras dúbias que aparecem na Constituição. Depois temos também aspectos na Constituição em que se nota, eu diria, uma insuficiente referência a vários aspectos. Insuficiência que às vezes pode resvalar o próprio erro ou até soluções que são perigosas do ponto de vista da segurança nacional. O primeiro deles é este facto curioso, no artigo sobre a polícia, também só há um artigo sobre a polícia, que é o artigo 270, nunca se falar em ordem pública. Eu achava que a polícia, por acaso, prosseguia a ordem pública, mas olhando a Constituição fico realmente a saber que não. A polícia persegue outras coisas, os direitos fundamentais dos cidadãos, mas a Constituição não fala uma única vez em ordem pública. E eu já vi escrito, não por mim, mas por vários professores, que o facto da Constituição não ter lá o conceito de ordem pública no artigo 270, embora o refira na Lei de Segurança Interna, que a ordem pública é inconstitucional. Isto é, as forças policiais desenvolverem a sua atividade para manter a ordem pública ou para restabelecer, que é inconstitucional. Isto é extraordinário. As coisas que às vezes nós conseguimos ler nos papéis de direito. Mas isso não pode ser, como é óbvio, isto é um absurdo. Até porque a polícia nasceu precisamente do conceito de ordem pública no século XIX. Durante a princípio de polícia nasceu precisamente com base no conceito de ordem pública e agora vamos deixar de ter ordem pública. Mas é curioso que isso desapareceu da Constituição, embora esteja bem na Lei de Segurança Interna. Mas, portanto, penso que há aqui a necessidade de haver aqui uma retificação. Como também penso que há uma necessidade de reconhecimento das forças policiais de segurança interna com o mesmo nível das Forças Armadas. Mas, na verdade, o chefe de Estado é o chefe supremo das forças militares, mas não é o chefe supremo, que eu saiba, das forças policiais. E às vezes isso provoca algum ciúme por parte das forças policiais, que também queriam ter o chefe de Estado como seu chefe supremo. Mas penso que é necessário aqui haver uma certa equiparação, porque até do ponto de vista da utilidade social, as forças policiais têm uma relação muito mais próxima e muito mais frequente com os cidadãos do que com as Forças Armadas. Não se trata de uma ser mais importante do que a outra, não é isso, mas é um problema de equiparação de estatutos no que respeita às forças e serviços de segurança em relação às Forças Armadas. Depois, outro assunto manifestamente insuficiente, embora eu perceba que tem por trás de si uma memória trágica, é aquilo que a Constituição, é o pouco que a Constituição tem sobre serviços de informações. Diz só que há um sistema de informações da República, não diz que é da República Portuguesa, que é a tradução legal dessa estrutura, mas depois não diz mais nada. Portanto, não diz quais são os seus poderes, não diz qual é o estatuto dos seus funcionários, ou diz, mas até diz mal, quais são os limites, quais são os poderes, como é que interage, as opções de ser um único sistema, se são vários serviços, falam em sistema de informações da República. E, portanto, apenas é uma norma organizatória, aliás, que por 2 vezes foi alterada, reforçando-se o papel da reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia da República, mas não temos mais nada. Eu pergunto, mas um serviço de inteligência que é reconhecido pela Constituição, o que interessa é só que se legisla, que a Assembleia da República legislar e não o Governo? Isso é o mais importante? Não, isso não é o mais importante. O mais importante é saber o que é que esse serviço vai fazer e quais os limites da sua intervenção. Isso é que eu gostava de saber. Não é a Constituição dizer que é a Assembleia da República que legisla. Está bem, eu prefiro que seja a Assembleia da República a ser o Governo. E não estou a falar agora deste Governo em particular, em qualquer Governo. Isso com certeza que é útil. Mas isso não é o mais útil. O mais útil é saber o que é que faz e quais os limites da atividade da produção de informações de Estado, que são indispensáveis, com certeza, mas devia haver um reconhecimento mais explícito. Aliás, são indispensáveis, até uma vez me recordo, agora só por piada, eu durante 4 anos fui presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, entre 2004 e 2008. E todos os anos apresentávamos na Assembleia da República o nosso relatório, acho que é a prática habitual até agora. Aliás, os relatórios têm evoluído, aliás, bastante bem, muito mais substanciais que são agora do que eram de antes, ainda bem. E recordo com saudade o Coronel Marcos Júnior, que era colega nesse organismo. E a certa altura, acho que não vou aqui violar num segredo de Estado, a certa altura eram reuniões à porta fechada, e depois havia um deputado que perguntou se haver serviços de inteligência não era inconstitucional. E eu disse, não,
Não é inconstitucional. Para já, a Constituição fala deles. A Constituição não vai dar competência legislativa para legislar numa coisa que é inconstitucional. Não é uma questão de inteligência, perceber isto. E depois pergunto isso ao seu deputado, olha, não conheço nenhum país do mundo que não tenha serviços de inteligência. Portanto, não percebo como é que pode ser inconstitucional. Mas, portanto, vejam que às vezes o preconceito chega a este ponto. E para evitar este preconceito, seria necessário esclarecer na Constituição, porventura, algo mais, não muito mais, mas algo mais, sobre o papel que está reservado aos serviços de inteligência. Até para não acontecer aquilo que aconteceu recentemente no episódio do computador, não é? Para nós nos rirmos aqui um pouco, em que de facto foi bastante triste. E mais triste ainda o papel que, infelizmente, os meus sucessores fizeram no âmbito desse lugar do famoso Conselho de Fiscalização do CIRP, e mais não vou dizer, que é para não ser inconveniente. Bom, continuando. Outras coisas em que se nota insuficiência. A questão da investigação criminal e do acesso aos metadados, penso que era uma questão que tem que ser resolvida. Aqui há um problema de fundo, porque... Aqui há dois problemas, aliás. Há o problema do acesso dos serviços de inteligência aos metadados, que não é possível neste momento porque a Constituição diz que os dados e também os dados, os metadados, as interseções só é possível no âmbito do processo criminal. Olha, os serviços de inteligência não têm competências de investigação criminal, isso é muito claro, há essa parede, esse muro intransponível, mas depois há outro problema, que é o problema da distinção entre dados e metadados e da possibilidade de uma intervenção e uma possibilidade de acesso mais fácil por parte dos órgãos de investigação criminal. Temos, já sabem, a famosa decisão do Tribunal Constitucional no ano passado, declarando a inconstitucionalidade da lei que foi criada na sequência dos Tratados de Londres de 2009, aliás, a meu ver, uma decisão do Tribunal Constitucional imprudente, para não dizer insensata, porque apenas viu um dos lados da questão, esqueceu-se de dizer que havia também um direito à segurança e que os metadados não é só para condenar, é também para inocentar pessoas. E são um instrumento importantíssimo na investigação criminal. O seu diretor adjunto, João Melo, poderá comprovar isso melhor do que eu, até já tivemos um debate sobre esse assunto, mas penso que foi uma imprudência. Agora a lei penso que está feita, vai agora ser aprovada, se é que já não foi aprovada, vamos ver o que é que vai acontecer. Penso que este é um dos casos, vejam, é um dos casos em que o primado do direito da União Europeia está a destruir a soberania dos Estados-membros. Eu, de mim, federalista, tenho muito pouco ou nada. Mas com uma decisão destas, duas decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, que vem dar uma interpretação maximalista ao direito à proteção de dados que está na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, nós ficamos sempre prisioneiros de um tratamento mais favorável dado pelo direito da União Europeia e, portanto, ficamos sem instrumentos de investigação criminal. Aliás, não foi por acaso e muito bem que a Polícia Judiciária Portuguesa chamou todas as suas congêneres a Lisboa em março e foi escrita a Declaração de Lisboa, precisamente clamando e chamando a atenção das autoridades dos Estados para, digamos, a negligência que estava a ser desenvolvida no âmbito da ausência de instrumentos de investigação em matéria de metadados. E, portanto, se isto continuar assim, só há uma solução, é quebrar o primado do direito da União Europeia e abrir uma exceção para que os Estados possam impor uma legislação mais restritiva nesta matéria e não aceitar, nesta matéria, o primado do direito da União Europeia. Vejam ao ponto a que nós estamos a chegar para poder garantir a segurança dos Estados, porque realmente a imprudência e as interpretações maximalistas do Tribunal de Justiça da União Europeia chegaram a este ponto de também depois de contaminar as decisões de natureza interna. Depois, outros aspectos em que a Constituição é insuficiente. A questão das polícias municipais, porque eu penso que podiam ter mais algumas funções e em grande medida foi uma reforma falhada, porque são poucas as polícias municipais, 60 e tal, era para ser em todos os municípios, são 308, mas não existem como tal. A reforma ficou, digamos assim, pelo caminho, também com falta de dinheiro, mas penso que será uma estrutura importante, é uma estrutura fardada, é uma estrutura de proximidade e pode muitas vezes também contribuir de uma forma, digamos, indireta também para a segurança interna, embora não sendo, obviamente, uma força de segurança interna. Depois também algumas dificuldades na articulação das estruturas judiciais portuguesas com o combate ao terrorismo que é feito, por exemplo, pelas Nações Unidas. As Nações Unidas têm um Conselho de Segurança, tem umas listas de terroristas e muitas vezes somos obrigados a adotar essas listas internamente, mas juridicamente é muito complicado que essas medidas possam ser aprovadas por um órgão político, o Conselho de Segurança, mas depois aqui possam valer como sentenças judiciais. Isso muitas vezes pode também gerar alguns problemas e equívocos em matéria de garantias dos direitos das pessoas que estão envolvidas. Já agora, portanto, no que respeita à revisão constitucional nesta matéria, portanto, penso que isso as duas únicas coisas que dizem que estão garantidas será, digamos, a revisão constitucional mínima garantida
é a de haver o acesso aos metadados por parte dos serviços de informações, não os metadados por parte dos serviços de investigação criminal. Já agora podia-se acrescentar, mas há quem diga que não se pode, porque ao princípio, digamos, da definição das matérias conforme os projetos de revisão, nenhum deles fala disso e, portanto, não se pode largar para além dos artigos que foram referidos nos projetos de revisão. Tenho dúvidas sobre essa interpretação, mas não vou agora discutir. Esse é um aspecto. E outro aspecto é a questão de introduzir uma nova exceção no número 3 do artigo 27 para permitir o confinamento domiciliário de natureza administrativa provisório, precisamente por causa da que associou na pandemia, que também, como sabem, foi um pandemónio em matéria de violação de alguns direitos, a meu ver, fundamentais e sobretudo, de más interpretações que foram feitas da legislação e também de insuficiência da própria legislação. Depois, casos assim, agora de uma forma mais atrevida, em que o texto constitucional é assim hiperbólico, ou talvez até histérico, digamos assim. Às vezes uma certa histeria constitucional. É verdade, ainda temos alguns receios de histeria constitucional. A começar logo pelo artigo 7º, que realmente faz um apelo à insurreição internacional contra o colonialismo. Não sabem o que é que este artigo quer dizer, mas lá que está escrito está, no artigo 7º, número 3, um apelo a que os povos se possam insubordinar no contexto do colonialismo e da opressão colonialista. Portanto, é um artigo manifestamente estranho e deslocado e, sobretudo, não contraditório com o princípio que este mesmo artigo tem no número 1, que é o princípio da solução pacífica dos conflitos, não é? E nada disso não é compaginável com o direito à insurreição perante a opressão colonialista. Depois, no artigo 272, como referi o artigo da polícia, digamos, em atividade, não da Polícia de Segurança Pública ou da GNR, ou qualquer polícia concreta. Há uma referência curiosa aos crimes contra a segurança do Estado. Até parece que estes crimes têm, digamos aqui, uma qualidade especial em relação aos outros. Não estou a ver como. Com certeza que são crimes graves, eles estão no Código Penal, mas não me parece que haja qualquer razão para que a polícia, para que esta categoria de crimes, diferentemente dos crimes contra o património ou contra as pessoas, também não estejam referidos. Se é para referir crimes, devem ser referidos todos os grupos de crimes, ou então não se refere a nenhum. Porque é que se refere a este e não se referem os outros? Talvez isto tenha a ver com o Estado Novo, mas manifestamente esta expressão não tem hoje qualquer sentido, se é que não é provavelmente uma norma vazia de conteúdo, o facto destes crimes estarem previstos, especialmente no campo da atividade de prevenção e de investigação criminal no âmbito do artigo 272. Depois, também, há outra questão que eu já referi de passagem, que é o tabu, que, digamos, não é um tabu, digamos assim, implícito, não é explícito, dos serviços de inteligência não poderem fazer interseção de comunicações, de interseções telefónicas. Em todos os países isso acontece, menos em Portugal. Somos sempre originais e penso que isso justifica em alguns casos mais graves. Claro que isso tem que ser feito com prudência, com cuidado, com cautela, casos de terrorismo, como é óbvio, casos de narcotráfico, por exemplo, tráfico de armas, os casos mais graves. Penso que isso se justificaria, que houvesse essa possibilidade, mas isso está vedado, ainda que haja a possibilidade, neste momento, dos serviços de inteligência terem acesso aos metadados, não por esta lei, porque esta lei foi declarada inválida, mas por uma outra lei que também foi declarada inválida, mas apenas em parte, ou eu diria quase tudo, pelo próprio Tribunal Constitucional, que é a possibilidade que os serviços de inteligência têm de aceder aos metadados através de decisão tomada por uma secção do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, mas é uma outra via diferente dos metadados para âmbito de investigação criminal, porque os serviços de informações não fazem investigação criminal e a investigação criminal tinha outra via diferente desta. Mas, segundo sei, isso na prática pouco funciona, porque também a lei, apesar de tudo, a lei foi uma segunda lei que já conseguiu não ser totalmente chumbada pelo Tribunal Constitucional, porque a primeira foi completamente chumbada, em sede de fiscalização preventiva, esta passou, mas passou pouco, digamos, ficou já no queijo suíço, cheio de buracos, porque o Tribunal Constitucional declarou parcialmente a inconstitucionalidade desta lei. Depois também a Constituição ainda fala no serviço cívico, ora, a partir do momento em que deixa de haver serviço militar obrigatório, embora ele possa ser restabelecido, é sempre realmente assim um pouco piedético, anedótico falarmos no serviço cívico, mas é o que está, são coisas que talvez realmente não pudessem constar ou não devessem constar da Constituição. E para terminar, porque já está na hora, há mesmo soluções que estão erradas.
na Constituição, a meu ver, com o devido respeito por todos os constituintes e alguns meus mestres de sempre. Mas, a meu ver, há soluções erradas. Para já, uma delas é esta questão da noite. A noite, não sei, é fascinante para alguns, para outros nem tanto, mas é o que está realmente no artigo 34. Mas a Constituição tem uma obsessão pela noite, não sei porquê. Porque a noite, pelos vistos, deve ser uma coisa especial e, portanto, estabelece mais restrições para intervenções de buscas domiciliares durante a noite do que durante o dia. Eu ainda gostava de saber porquê. E antes nem sequer ninguém podia entrar durante a noite no domicílio. Vá lá que agora, com a revisão de 2001, o assunto foi resolvido em parte. Mas a noite continua a ser aquele grande refúgio da malandragem. A verdade é essa é a filosofia que nós podemos tirar da Constituição, o que é uma coisa curiosa. Claro que no tempo da ditadura não era assim, porque a PIDE atuava pela calada da noite, não é? Mas é que agora a PIDE já não temos PIDE há muito tempo, a não ser que se considere que agora temos uma nova PIDE, já não digo nada. Mas eu acho que esta coisa da noite, isto é uma obsessão com a noite que a Constituição tem, que realmente dá que pensar, de facto. Depois, há outra coisa curiosa que é no artigo 270. No artigo 270, como vos referi, é o artigo que, enfim, por lei aprovada por 2/3, permite a limitação de certos direitos fundamentais de opinião, de associação, de manifestação, de reunião, portanto, dos militares e das forças policiais, mas se repararem bem, há uma coisa curiosa, é que, por exemplo, o caso dos serviços de inteligência, que só, aliás, curiosamente, só o SIS é que é considerado um serviço de segurança. Portanto, o CIED nem sequer consta da lei de segurança interna como serviço de segurança, o que é extraordinário. Só o SIS é que é. Eu até tenho dúvidas que seja, porque a partir do momento em que um serviço não pode aplicar medidas de polícia, duvido que possa ser um serviço de segurança, porque qual é a qualificação de uma atividade de segurança interna? É aplicar medidas de polícia, não é? Ora, os serviços de inteligência não podem aplicar medidas de polícia. Como sabemos, não podem fazer investigação criminal, não podem aplicar medidas de polícia. Mas pronto, deixo isso, dou de barato esse pormenor, mas de facto consta lá na Lei de Segurança Interna, no artigo 25, aliás agora tem uma linha revogada que foi o CEF, né, que desapareceu, e foi substituída pela AIMA, boa sorte, mas de facto agora temos menos um serviço de segurança, mas o SIS continuava a figurar, mas não o CIED. Agora, a questão é esta, é que como até agora nenhuma lei foi feita para restringir os direitos dos funcionários de inteligência, eles até podem fazer greve. É verdade que se eles fizerem greve, pouco notada será essa greve, reconheço. Mas lá que podem fazer, podem, mas é muito estranho. É muito estranho que um oficial de informações possa fazer greve. Acho que não devia fazer greve, como não pode um militar ou como não pode um polícia. Mas realmente, tecnicamente, olhando aqui para o artigo 270, e sendo certo que a lei não utilizou essa faculdade de restrição, portanto, se a lei não restringiu, o direito não está restringido. E o direito existe na sua plenitude. E, portanto, tecnicamente, salvo se me convencer do contrário, julgo que haverá aqui alguns colegas dos serviços de inteligência, mas, olhem, podem fazer a greve, podem ser o vosso direito à greve, se for necessário, para defender os seus direitos, os vossos direitos socioprofissionais. Depois, outra questão também que me parece errada, e lá tem a ver com esta, porque estes direitos dos militares e dos polícias, direitos fundamentais, só podem ser restringidos por uma lei parlamentar aprovada por 2/3, mas repara, então e as restrições dos direitos dos outros? Qual é a maioria para aprovar essas restrições? É a maioria simples. Isto faz algum sentido? Qual é a maioria para aprovar o estado de exceção no Parlamento? Maioria simples. Isto faz algum sentido? Então, para restringir os direitos dos militares, é a maioria 2/3. Para restringir os direitos de todos os outros, é a maioria simples. Para aprovar o estado de emergência, o estado de exceção, é a maioria simples. É verdade que aí há duas vontades. Há a vontade do Parlamento e a vontade do chefe de Estado. Bem, mas nos outros também há a vontade do chefe de Estado, mas em alguns casos pode ser superado porque o chefe de Estado intervém na promulgação. Mas isto não tem qualquer coerência. E reparem que a restrição legislativa é uma coisa perigosíssima, porque é, digamos, tirar ar à Constituição. É transformá-lo de um grande balão num berlinde. É tirar-lhe todo o ar, todo o oxigênio que lá tem, que insuflava a essência dos direitos fundamentais. E restringir é, pela porta do cavalo, ou seja, pelo legislador infraconstitucional, tirar toda a capacidade de intervenção e de efetividade aos direitos fundamentais que estão numa Constituição. Portanto, isto é um assunto que tem que ser revisto
É verdade que o artigo 18, apesar de tudo, já copiado da Constituição Alemã, já agora, tem algumas garantias minimamente satisfatórias, mas penso que a garantia mais importante seria a organizatória do ponto de vista de uma maioria qualificada, para que não pudesse ficar à mercê de qualquer maioria conjuntural e ser um assunto sério, que só pudesse ser decidido por uma maioria estrutural, não por uma maioria conjuntural. E não tem nada a ver com a atual maioria, evidentemente. E depois também, claro, outra coisa, aqui talvez insuficiente ou errado, mas com isto termino, é a famosa questão do confinamento domiciliário administrativo provisório, que de facto, na altura, houve várias interpretações. Aliás, eu cheguei a ver juízes que diziam que era sempre inconstitucional, mesmo com a autorização do juiz, era sempre inconstitucional impor o confinamento domiciliário por razões de saúde, porque essa exceção não estava no artigo 27, número 3, penso que isso não faz sentido nenhum. A única razão de saúde que lá está realmente não tem a ver com a pandemia, não tinha a ver com a pandemia, porque eram razões de anomalia psíquica, portanto, uma pessoa com Covid-19 ainda não chega para ter anomalia psíquica. Agora, às vezes, quase que a pessoa possa lá chegar, não é? Mas não é anomalia psíquica. E, portanto, Covid-19 é uma razão de saúde, mas não tem nada a ver, aliás, e tem outra razão, é uma doença infectocontagiosa, enquanto a anomalia psíquica não é infectocontagiosa. Mas a razão é outra, é uma razão de perigosidade social da pessoa. E que nesse caso, justificam um internamento compulsivo, administrativo, numa primeira fase. E, portanto, mas penso que aqui, ou por ação extensiva, ou por uma integração de lacuna, porventura podia-se lá chegar, embora reconheça que seja difícil, e a solução que se arranjou, penso que foi uma solução equilibrada, foi a de haver uma decisão administrativa da Autoridade de Saúde, que também é uma autoridade policial, portanto, é uma polícia de saúde, aliás, o conceito de ordem pública francês tem precisamente também o conceito da saúde pública, não é? A saúde, a tranquilidade e a segurança, a estrito senso. E, portanto, há uma intervenção administrativa de saúde, a Polícia de Saúde, que é a DGS, que também tem funções policiais de saúde, e depois com uma intervenção de invalidação ou de confirmação do juiz, neste caso o juiz de instrução criminal, penso que será a estrutura mais adequada, e isso aconteceu em alguns casos, pessoas que discordaram do confinamento que foi decretado do ponto de vista administrativo e tiveram ganho de causa, portanto houve várias situações em que houve de facto a libertação de pessoas através da providência de habeas corpus, como aconteceu em 2 casos nos Açores, e aliás nos Açores até a certa altura o governo, e a meu ver bem, passou a, sempre que aplicava uma medida de confinamento domiciliário obrigatório, ou força, digamos, coercivo, comunicava sempre ao Tribunal da Comarca, precisamente ao juiz, para dar conhecimento desse facto, para o caso do juiz entender que dever intervir para libertar a pessoa, caso fosse uma situação de confinamento, digamos, ilegal, do ponto de vista administrativo, ou se fosse alguém a perseguir outra pessoa e usava dos seus poderes de autoridade no âmbito de uma autoridade de saúde de emergência e punha a pessoa em casa de propósito para se vingar dela, manifestamente num abuso de poder. Às vezes isso pode acontecer. Mas, portanto, deixo-vos aqui estas minhas reflexões sobre estes vários temas e agora estou à vossa disposição para aquilo que entender. Temos aqui um pequeno debate. E já agora também dar-vos conta do meu mais recente livro, que é uma simples compilação, Legislação de Direito da Segurança, que foi publicada há 2 semanas, pelo Vidal Medina. Tem a legislação básica, tem a Constituição na parte que interessa, estes aspectos que eu vos referi, tem depois a Lei de Defesa Nacional, tem a Lei do Estado de Sociedade de Emergência, a Lei de Segurança Interna, tem as 2 leis do CIRP, e a Lei de Segurança Privada e a Lei de Base de Proteção Civil. Portanto, penso que são os instrumentos fundamentais do tal direito da segurança, aliás, em relação ao qual tive muito gosto em fazer o tal manual que se referiu o colega, de 1100 páginas. A ver se prepara-se a 3ª edição. Muito obrigado e bom sucesso para o vosso curso, é o que eu desejo. Então, alguém tem